Olá, uma boa noite a todos. Mais uma vez aqui, é mais uma live para a gente dar continuidade a esse trabalho que a gente vem desempenhando já ao longo dos dias. Estamos aqui tratando de um tema Tempos do Fim, quando estamos falando de assuntos em relação à escatologia, ou seja, os fatos que se acontecem em dias em que estamos vivendo, em que as profecias de maneira cabal se cumprem diante dos nossos olhos. Tivemos aqui falando sobre assuntos com relação a essa pandemia, o pré-tribulacionismo, que de uma maneira geral engloba aí todo este assunto que envolve a volta do Senhor Jesus Cristo para esses últimos dias. Para tanto, quero aqui mais uma vez, por gentileza, pedir a você que se inscreva nesse canal e faça seus comentários, dê o seu like, para que este conteúdo possa ter relevância nas plataformas do YouTube e que possamos assim também darmos continuidade a esse projeto, que é a pregação do Evangelho de forma clara, e pedimos o apoio seu nesse sentido, para que possamos assim então estarmos dando continuidade ao projeto da cruz, que se iniciou há mais de 2000 anos atrás, através do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, o nosso Yahushua. Glória a Deus por isso. Hoje eu quero trazer um tema, melhor dizendo, dentro dessa série Tempos do Fim, acerca do tempo cronológico que apontam para a geração última, a geração que vai presenciar a volta do Senhor Jesus e que passará, de uma certa forma, pela atribulação da qual as Escrituras Sagradas vêm enfatizando. Para isso, queremos como tema e base da mensagem, ora aqui pregada, livro ou Evangelho de Mateus. No capítulo 24, nós estaremos apenas prefaciando esse capítulo, para que assim possamos desenvolver o raciocínio em cima daquilo que queremos transmitir nesta live, nesta mensagem, pedindo a orientação de Deus, pedindo a sua oração, para que assim possamos alcançar os nossos objetivos aqui nesta noite. Mateus capítulo 24, no versículo 1 em diante, a Bíblia ela está escrita da seguinte forma: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles seus discípulos para mostrar-lhes a construção do templo. Ele respondendo disse-lhe: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram e prudentemente, em particular, lhes faziam perguntas. Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Amém? Nós vamos encerrar aqui a proposta do texto bíblico, para assim desenvolvermos este raciocínio, e peço a Deus que você possa assim crescer de uma certa forma
aprimorar os teus conhecimentos e assim estar um pouco mais atento e apercebido acerca de tudo que agora, nesse exato momento, está acontecendo para se fazer cumprir-se a palavra do Mestre, acerca da sua volta, acerca da sua vinda, no que diz respeito aos sinais e a cronologia final para este evento, o arrebatamento da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, meus queridos. No texto Horas aqui, que acabamos de ler, nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos, os seus seguidores, visitando o grande templo construído pelo rei Herodes, um templo que foi presenteado aos judeus, e eles muito se orgulhavam do templo, das suas reuniões, das suas confrarias. E, de uma certa forma, os discípulos, se aproximando do mestre, eufóricos, diziam-lhe: Senhor, nós vamos te mostrar o nosso orgulho maior. Nós vamos te mostrar a opulência do nosso templo, a magnificância da nossa religião, a influência do nosso credo e dos nossos líderes, tendo como símbolo maior esta belezura, o grande templo. Eles até consideravam uma das grandes maravilhas dos seus dias. Acredito eu, pela euforia que estavam em mostrar a Jesus Cristo toda a soberba daquele templo, a grandiosidade e o que aquilo representava para a religião dos judeus, para aqueles homens ali. Muito bem, queridos. E quando eles se aproximam com o Senhor Jesus e eles mostram o templo, né? Eu fico assim me imaginando, alguns deles mostrando as paredes do templo, os desenhos, o altar, os telhados. E eles acreditavam que aquilo ia impressionar o homem de Nazaré, o mais jovem pregador da Judéia, porém já o mestre, o Messias esperado dos judeus. Olhavam para aquelas colunas grandiosas, mas, de uma certa forma, em conformidade com o que as Escrituras estão nos falando, Jesus Cristo, ele não se empolgou dentro do esperado, dentro da expectativa daqueles homens, dos discípulos. Ele olhou e falou: muito bem, templo bonito, grande. E eu imagino aqueles homens, né, muito eufóricos, esperando algo a mais vindo da parte de Jesus. Até no intuito, pensavam eles, de Jesus Cristo se dobrar à magnitude do templo, se empolgar, né? Enfim. Mas nada disso aconteceu. Eu acredito que, por um momento, eles ficaram um tanto frustrados devido ao comportamento do mestre em não se empolgar com tudo aquilo. E mais, o Senhor Jesus chegou, voltou-se para aqueles homens e disse: olhai para mim. Está vendo toda a grandiosidade desse templo? A magnitude desse templo? Pois é.
Acontece que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E ele simplesmente virou as costas para aquilo ali e seguiu para o Monte das Oliveiras. Os discípulos, de uma certa forma, olhando um para o outro, sem entender muito, né? De repente se conversavam entre si. Rapaz, eu imaginava que ele ia transbordar aqui como a gente, eu imaginava que ele ia ficar muito surpreso, maravilhado. E nada disso, ele simplesmente ignorou o nosso templo, ignorou aquilo que representa o nosso orgulho, né, a opulência da nossa religião, não fez caso, né, das belíssimas paisagens, né, dos quadros, das pinturas na parede, das colunas, né, do altar, com toda a sua magnitude, toda a sua opulência. Ele simplesmente ignorou tudo isso. Mas eles sabiam que se tratavam do Mestre, do Messias. Daí então eles seguiram Jesus e subiram até o Monte das Oliveiras. Eu imagino que ali eles ficavam uns com os outros. E aí, quem vai falar com ele? Quem vai fazer a primeira pergunta? O que ele achou? Por que ele não manifestou nenhum gesto assim de alegria, de euforia, como todos nós aqui? O que aconteceu? Ele não se agradou do templo? Na verdade, Jesus, ele estava à procura de outros tipos de templo. Porque numa certa feita, ele falou aos discípulos que o reino dele não era esse. Por mais que sejam grandiosas as esculturas, os monumentos criados, aquilo não representava aproximadamente nada para o mestre da cruz, porque ele não veio salvar monumentos. Ele não tinha vindo aqui para salvar privilégios, para salvar posições, seja elas de cunho secular como de cunho religioso. Eles não entendiam que a pretensão maior do Filho de Deus aqui na terra não era sobre coisas materiais. Isto ficava em segundo plano aos olhos e às convicções do Salvador. Por isso ele sempre afirmava aos discípulos, e eles, por fim, me parece que não entendiam: o meu reino não é deste mundo. Não vim aqui lutar contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades dos ares, das regiões celestiais. O reino não era um reino material, não era um reino visível, mas um reino invisível, um reino espiritual, que aguardava todos quantos estavam prostrados, com seu coração e a sua alma aos pés do Mestre, esperando não apenas as coisas esporádicas da vida, mas as coisas muito mais elevadas do Espírito, de um reino eterno. E eles não entendiam isso. Por fim, um dos discípulos, criando coragem, perguntou no Monte das Oliveiras ao Senhor Jesus: Mestre, já sabemos que tu não se impressiona com coisas nenhuma que se encontra debaixo do sol. Então, por favor, diga-nos quando vai acontecer a tua vinda e que sinais dará acerca do fim do mundo. E é justamente aqui, meus queridos, que eu quero pautar a minha mensagem e iniciar
aqui no canal Ele Vem, para que possamos estarmos bastante atentos os dias em que estamos vivemos e a geração em que pertencemos. Amém? Primeiro, o Senhor Jesus, ele traz na sua narrativa todo um processo que deveria acontecer de coisas terríveis que sobrevinham à terra através de ações denominada pelo Império Romano e por aqueles que se consideravam inimigos da fé de Jesus Cristo ou perseguidores dos judeus. Por isso, eu observo que quando o Senhor Jesus traz aquela narrativa, como onisciente que era e que é, onipresente e onipotente, em conformidade com as profecias que foram dirigidas pelo profeta Ezequiel no capítulo 37, ele conhece todas as coisas, ele tem o controle e o andar das coisas. Ele sabe o que vai acontecer um minuto após a este que você está vivendo, que eu estou vivendo. Ele tem o controle de tudo. Ele está acima de tudo e de todos. E de forma milimétrica, ele faz acontecer pelo seu poder, pela sua vontade absoluta e também pela sua vontade permissiva. Usando às vezes jumentos para fazer cumprir a sua vontade. Às vezes usando pedras para profetizarem acerca da sua pessoa. Usando homens e mulheres de Deus. Como também usando às vezes as forças do inimigo, que acha que tem o controle, mas o controle está nas mãos de Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. E ele, trazendo a sua narrativa, ele diz que muitas coisas terríveis deveriam acontecer antes da vinda dele, da sua segunda vinda. Ele traz aí um cenário de guerras, de rumores de guerras, de terremotos. Ele traz um cenário de epidemias, doenças. Ele traz um cenário de fome, de carnificina, de desajustes por parte dos astros, a terra cambaleando como bêbado, o sol se tornando escuro, a lua se tornando como cor de sangue, estrelas caindo do céu, terremotos, maremotos, vulcões. É um cenário de fato apocalíptico, de solturas, de grandes bestas. Enfim, um cenário negro. Para tanto, é necessário observarmos algo bastante interessante. Quando ele traz esta narrativa aos discípulos que ali estavam perplexos, estupefatos com todo aquele falar do mestre, tirando praticamente a paz que estava nos corações dos discípulos ali. Aí chega um momento que o Senhor Jesus Cristo, ele fala da figueira. Olhai para a figueira. Porque a figueira é o relógio do tempo. Porque a figueira, ela está bem no centro do mundo. Lembrai-vos lá de 1 Tessalonicenses capítulo 2, e será tirado do meio e manifestado ao mundo.
A figueira, ela está no meio. Ela está centralizada entre 3 continentes. É a árvore plantada no meio das outras árvores. E agora o Senhor Jesus diz: olhai para a figueira. Quando os seus galhos tiverem tenros, as folhas começarem a brotar, então será certo que próximo está do verão. E coisas terríveis acontecerão e acontecerão no verão, nos tempos de tempestades e chuvas. E para entendermos isso, eu quero trazer um rápido resumo aqui do livro de Ezequiel 37, quando ali o profeta teve, em uma de suas visões, ele viu um vale de ossos secos, muito secos. Ele fala que era sequíssimo. E agora o Senhor se dirige para Ezequiel e diz: olhai para este vale de ossos secos. Vedes tudo isso? Ezequiel, olhando para aquele vale de ossos secos, não entendeu do que se tratava. Sabia que era algo estupendo da parte de Deus, mas também sabia que não era para os seus tempos, não era para os seus dias. Por isso, queridos, nem sempre que um profeta do Antigo Testamento recebia uma visão da parte de Deus, ele compreendia aquela visão. Ele se tornava o canal de difundir a visão através das Escrituras, mas muitas vezes o profeta não sabia a revelação exata daquela visão. Porque muitas vezes as visões recebidas por parte dos profetas não eram para os seus dias. De sorte que uma vez, quando Daniel teve uma dessas visões, ele quis muito entender o sentido e compreender aquela visão, e o anjo do Senhor falou: não, sela a visão, fecha o livro e sela a visão, não é para os teus dias. Tu vai dormir, ou seja, você vai morrer, e no último dia tu vai ressurgir com a tua sorte, tu vai ressuscitar com os justos. Porém, a visão ainda é para muitos dias. Aleluia. E Ezequiel, então, ao ver aquela visão, não entendeu. Porém, a voz do Todo-Poderoso dizia: profetiza sobre este vale de ossos secos. E Ezequiel, profetizando sobre aquele vale de ossos secos, ele percebeu que houve um grande redemoinho dentre aquele vale, de forma que ossos que estavam enterrados, secos, afastados, quebrados, destruídos, dilacerados, desagregados da sua estrutura óssea, voltou a se unir. A Bíblia diz que cada osso se uniu ao seu osso, formando assim um exército de cadáveres. Ezequiel não entendeu. Mas uma segunda vez o Senhor manda que ele profetizasse, e ele volta a profetizar, e ele profetiza pela segunda vez. E o que ele percebe depois da sua segunda profecia? Que aqueles cadáveres, aqueles esqueletos, começaram a receber nervos, sangue, pele, cabelos, enfim. E Ezequiel viu aquele exército de esqueletos se tornando um exército de cadáveres, de homens mortos, porém sem vida, mortos. E
E ele viu que era um grande exército que se arregimentava ali naquele vale de ossos secos. E ele, não entendendo aquela visão, porque era uma visão voltada para todo um processo que haveria de acontecer com os seus compatriotas, com a sua nação, com o seu povo, em tempos vindouros do dia de Ezequiel. De sorte que ele profetizou 2 vezes e faltou uma terceira profecia para o profeta. E a gente vai então entender o porquê que Jesus falou desta figueira. Nós sabemos que quando Jesus Cristo veio à Terra, ele foi rejeitado pela grande maioria dos judeus, inclusive dos líderes da religião da época. Por isso que em uma de suas mensagens ele diz de forma contundente: eu vim para os que eram meus, mas os meus não me aceitaram. Mas todos quantos me aceitaram, deles o direito de ser chamados filhos de Deus. O que acontece? Os judeus rejeitaram Jesus. E agora, sendo traído pelo seu próprio povo, pelos líderes da religião, a palavra do Senhor diz que numa feita, quando Herodes convoca toda a multidão dos judeus para ali então dar a sentença acerca de Jesus Cristo, os judeus resolvem então pedir para que Herodes pudesse soltar o bandido que estava preso, Barrabás, e que crucificasse e que matassem o Senhor Jesus. E seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles profetizaram sobre eles uma maldição. Solta Barrabás e crucifique esse Jesus, e que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Este foi o edito dos compatriotas do Messias, traindo o seu próprio Salvador. E o Senhor Jesus, no ápice do seu ministério, quando ele ali, no alto do morro, do Vale das Oliveiras, do Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus contemplou a cidade de Jerusalém de longe, ele chorou sobre a cidade, assim diz as Escrituras Sagradas. E ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que te são enviados, pois dias virão sobre ti, em que te cercarão de trincheiras, matarão os teus filhos dentro de ti. E grande será a assolação sobre você, ó Jerusalém. 70 anos após Jesus Cristo ter subido assunto ao céu, a Bíblia diz que o filho de Vespasiano, o general Tito, ele invadiu Jerusalém, criando ali um grande alvoroço, matando muitos e muitos e muitos judeus. Os que não foram mortos conseguiram escapar pelas muralhas. E a Bíblia diz que grande foi ali a devastação. Mas a partir desse tempo, a partir deste evento, os judeus se tornaram nômades na terra. Começaram ali a sua diáspora. Foram espalhados por todas as tribos da terra, era assim que se chamavam as nações. A partir daquele evento, daquela devastação do general Tito, eles perderam a sua identidade como nação. Continuaram como povos, mas perderam a sua identidade como nação. A Bíblia diz que foi por mais de 2000 anos que eles então enfrentaram a sua diáspora, o tempo mais crítico, mais atormentador que este povo conheceu em toda a sua história, de perseguições e mais perseguições. Ali era o vale de ossos secos, que Isaías, ou melhor, que Ezequiel estava vendo. Uma nação
perdendo sua identidade. Um povo sem terra, agora espalhado por toda a terra, vivendo pelas mãos dos outros, perseguidos e humilhados por onde passavam. E ele entendeu então acerca deste vale de ossos secos, da qual o Senhor tinha lhe dado. Nós vamos entender, irmãos, que no século passado, logo no início, quem não lembra da Primeira e da Segunda Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial, que trouxe muitas mortes, porém a Alemanha ela saiu como perdedora maior daquela guerra, e através da Tríplice Vertente, do Tratado de Versalhes, foi imposto à Alemanha algumas leis humilhantes, de sorte que através desta humilhação a Alemanha, mediante o austríaco Adolf Hitler, tomando as rédeas, criando o Estado nazista, juntamente com a SS, que era uma ordem secreta e mística do nazismo, desempenharam ali todo um projeto de Segunda Guerra para ir em contra todas aquelas imposições que foram colocadas pelas nações vencedoras da Primeira Guerra Mundial. E difundindo então a Segunda Guerra Mundial, houve um espírito nacionalista em todo o mundo, de sorte que, junto com esse espírito nacionalista, pregava-se em todo o mundo que os judeus eram os maiores culpados de toda a desgraça da terra, porque levavam sobre as suas costas, os seus ombros, a mecha de ter traído e matado o Messias. Por isso, eles era o maior motivo de todas as guerras e mortes e maldições por toda a terra. E isso criou-se um espírito nacionalista, nasceu esse espírito nacionalista em todo o mundo, e começou então a expulsão dos judeus em todos os locais e lugares aonde eles estavam residindo. E quando isto chegou ao ápice maior, em que todos estavam contra praticamente os judeus, através dessas pregações nazistas e nacionalistas da época, quando foi criado através dos sionistas, os judeus da ONU. Esses judeus são de origem da antiga Hazária, os Khazares ou Kizares, né, uma parte da antiga União Soviética. E eles se arregimentaram para construírem, junto com a Inglaterra, a França, Estados Unidos, aquelas nações que tinham saído como vencedoras da guerra, a permissão para a criação de um Estado judeus, para que assim aquele povo pudessem, mediante novamente uma diáspora, ou seja, expulso dessas nações, desses países, tivesse um lugar para ficar, tivesse uma salvaguarda, um país, uma nacionalidade. E então foi criado o Estado de Israel no dia 14 de maio de 1948, inclusive chancelado pela caneta do gaúcho Oswaldo Aranha, um brasileiro.
E ali então foi criado o Estado de Israel, o novo Estado dos judeus. Vamos entender que quando Jesus Cristo ele fala aos discípulos, olhai para a figueira, quando seus galhos tiveram tenros. Por quê? Porque na visão de Ezequiel, antes da primeira profecia direcionada ao profeta, o que ele via era um vale de ossos secos. Era um povo sem uma nação. Era um povo praticamente sem o Espírito Santo porque negaram o seu Messias. Era um povo que estava cadavérico, porque perderam todos os status que tinham, a identidade como nação e o respeito como povos na terra. Estavam-se como num vale de ossos secos porque estavam espalhados pelos 4 cantos da terra, pelas tribos de então, hoje nações em todo o mundo. Mas o profeta profetiza uma segunda vez. E ele vê então que nervos, carnes, vai se juntando e ali forma um exército de cadáveres. Um exército de mortos. Mas agora não era mais esquelético. Era cadáveres mesmo, defuntos. Pessoas mortas. Um exército muito grande. E é aí que está o ápice desta mensagem. Por quê? Alguém vai dizer para mim o seguinte: mas o Senhor Jesus não deu ano, não editou meses, nem dia e nem hora acerca da vinda do Salvador, da sua vinda. Verdade. Mas ele falou para olhar para a figueira. Meus queridos irmãos, ele diz: quando essa figueira voltar a brotar, as primeiras folhas saírem, próximo está o tempo. Por que ele falou isso? Porque a figueira, dentro da cultura judaica e do próprio processo de vitalidade dessa planta, ela é a única planta, era a última planta, a única planta em toda a Ásia que secava junto com todas as outras árvores no tempo da seca, mas 3 meses antes das chuvas ela brotava, dava suas folhas. E os judeus, eles olhavam para a figueira e faziam ali as suas previsões. Quando eles percebiam que os pés de figueiras estavam brotando, eles sabiam que estava ao menos 3 meses ou um pouco antes das chuvas. Eles sabiam então que era tempo de plantar porque era tempo das chuvas. A figueira era uma espécie de relógio. E a figueira aqui em que Jesus se refere aos discípulos é o próprio judeus. Enquanto eles olhavam para a planta figueira como relógio, o Senhor que criou os céus e a terra olhava para Israel e direcionava sobre Israel como o relógio das profecias. Então, Israel era o relógio das profecias. E Jesus falou: quando esta figueira brotar, então saibais que próximo está o tempo. O que eu percebo aí? Quando a gente volta para o livro dos Salmos, capítulo de número 90, nós vamos encontrar o salmista dizendo que o tempo de uma geração toma aproximadamente 70 anos. E o que passar disso chega aos 80, 85 no enfado e na canseira. O tempo de uma geração. O que eu entendo com isso? Que em 1948, quando foi criado o Estado de Israel, o Estado dos judeus, ali o Senhor estava
delimitando o tempo da geração última da terra. Porque na narrativa de Jesus, ao falar da tribulação e da grande tribulação, quando ele fala das grávidas, quando ele fala dos morticínios, das solturas de demônios na terra, do governo do anticristo, das perseguições e das mortes, ele diz o seguinte: olha, e não passará essas coisas, ou melhor, e não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, se formos analisar essa fala do mestre, ele não estava falando aos discípulos acerca daquela geração dos discípulos. Ele estava falando da geração da figueira, da geração da vinda dele, da segunda vinda dele. Porque ele mostra todo aquele quadro de eventos, de grandes acontecimentos pavorosos que haveriam de vir ao mundo, e ele diz: e não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, vamos entender uma coisa. A geração de que Jesus estava falando era a geração da figueira. E esta geração da figueira, ela começou em 1948. Com a criação do Estado dos judeus. Hoje nós estamos em 2020. Se fizermos aí um cálculo rápido, já fazem 72 anos da criação do Estado de Israel. Então, significa que nós estamos vivendo no acréscimo dessa geração. Se ele disse que essa geração não passaria sem que todas essas coisas acontecem, e uma dessas coisas era a vinda dele. E da criação dessa figueira, que reverdeceu, brotou novamente em 1948, hoje nós vivemos em 2020, já faz 72 anos. E se nós somos a geração da figueira de que falava o Senhor Jesus, vivemos nos acréscimos dessas profecias para a vinda do Messias, a segunda vinda do Salvador. Porque o profeta, na sua visão, o Senhor manda que ele profetize uma segunda vez. E ele profetizou uma segunda vez. Na segunda vez que ele profetiza, aqueles esqueletos recebem carne e se tornam ali um exército de cadáveres. Ali foi criado o Estado de Israel. Essa profecia se cumpre aí. Foi criado o Estado dos judeus. Após ser criado o Estado dos judeus, a ONU, para quem não lembra ou não sabe, ela não reconhecia o Estado de Israel até pouco tempo. Porque quem sabe muito bem, a ONU, ela faz parte de um império globalista. Ela é o centro do mecanismo da nova ordem mundial. E eles são de ideologia comunista, marxista, leninista, são ateus. Que na verdade eu nem chamo de ateus, porque ateus é aquele que não acredita em nada. Eles são, na verdade, satanistas, inimigos número 1 da cruz de Jesus Cristo, da cultura judaico-cristã. Mas graças às reformulações das leis e à forçação dos países do Ocidente, das ordens bélicas comandadas pela OTAN e outras frentes, Israel hoje é conhecido como nação. E depois de conhecido como nação, veio a sua Constituição e as suas leis. Quer dizer, nervos e carnes. E se tornaram ali um corpo, mas um corpo morto. Morto por quê? Porque lá atrás negaram Jesus.
se tornaram um vale de ossos secos. Com os acontecimentos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, com o aparecimento no cenário mundial de Adolf Hitler e de todo o nacionalismo da época que incorporaram ao nazismo. Daí então veio o Estado de Israel, foi criado o Estado dos judeus. Após ter criado esse Estado dos judeus, por anos, esta ONU não reconhecendo, mas agora era um país próspero, com leis e tudo mais. Mas é um povo que ainda não aceitou a Jesus Cristo, portanto não tem o Espírito Santo de Deus, são monoteístas, adoram somente o Deus do céu, mas dentro da ordem levítica que foi cumprida na cruz. Após ter cumprido na cruz, a ordem levítica deixou de existir e passou a revigorar a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Mas eles preferiram continuar sobre a velha ordem levítica. Portanto, ainda é um defunto, um cadáver sem vida. Embora com toda a influência que hoje os judeus têm, sabemos que quem está por trás de toda essa influência não é os judeus verdadeiros, mas os judeus da maçonaria, da ordem da Cabala, os sionistas, aqueles que vieram da antiga Hazária. Falei lá no último vídeo, de que a carta a Pérgamo dizia: os que se dizem judeus e não são, mas são na sinagoga de Satanás. E daí me vem uma pergunta: por que muitos consideram esses judeus donos de grandes empresas, de grandes corporações no mundo, das grandes indústrias cinematográfica, fonográfica, pornográfica? A influência deles está em todo mundo. E o cristianismo se enganam, achando que esses são os judeus verdadeiros. E não são, porque a Bíblia diz que enquanto eles não aceitassem o Messias, eles ficariam numa posição de escravos, numa posição de vergonha. Mas alguém talvez poderia fazer uma pergunta: mas vem cá, então por que Deus, através desses judeus, faz Israel prosperar? Porque ele está no controle de tudo. Não é Satanás que tem o controle das coisas. O próprio diabo trabalha dentro de uma linha, não horizontal, mas uma linha vertical. É Deus que está no controle. É Deus que está no controle. E Deus muitas vezes usa as mãos do inimigo para abençoar o seu povo. É por isso que Israel hoje é um país próspero. Porque Deus está usando as mãos do inimigo para abençoar o seu povo. Mas os judeus verdadeiros nem para o mundo aparecem. Entendam isso. Não é estranho que a capital de Israel é Tel Aviv, enquanto que na Bíblia diz que é Jerusalém? Não é estranho que o símbolo da bandeira dos judeus sempre foi a menorá, o candelabro, aquela arte de 7 pontas, e hoje eles se utilizam do hexagrama, do cabalismo de Salomão, quando ainda estava na profunda macumbaria e feitiçaria? E que é chamado hoje por esses maçons e é apresentado ao mundo como a bandeira de Israel com o símbolo da estrela de Davi? Aos poucos nós vamos estar disseminando estas coisas para que possamos entender a que ponto chegamos e a que altura estão as Escrituras para que se cumpra de forma cabal aquilo que foi vaticinado pelo nosso Criador.
Então vejamos só. Está lá um cadáver morto. Não tem o Espírito Santo de Deus. E nós nos encontramos hoje sobre uma agenda do globalismo mundial para 2030. Estamos vivendo a era do chip, a implementação através da vacina. Pelo menos é o que está dentro da programação da geopolítica mundial. Nós estamos vivendo períodos de destruição das economias no mundo e a implementação de um governo mundial. A 5G está chegando aí. A 4ª revolução industrial. Coisas terríveis estão por acontecer. Mas por que tudo isso, irmão Washington? É porque nós somos a geração da figueira. Já chegamos no tempo limite da geração da figueira. Já ultrapassamos 2 anos desse tempo limite, segundo as Escrituras. Estamos nos acréscimos. Estamos vivendo os acréscimos para a vinda do Messias. O profeta Ezequiel, ele olhando então para aquele exército sem vida ali, a voz do Senhor fala uma outra vez, uma terceira vez, profetiza mais uma vez sobre esse exército. E Ezequiel profetizou uma terceira vez. E quando Ezequiel profetizou, algo estupendo, sobrenatural aconteceu. O que aconteceu? Vamos ver aí. A Bíblia diz que quando o anticristo ele promover a paz entre palestinos e judeus, ele vai fazer um acordo com os judeus por 3 anos e meio. Nesse período de 3 anos e meio que eu acredito que há a falsa paz, que há o período da tribulação, eles estarão acreditando que se trata do seu Messias, do seu Salvador. Quando, na verdade, é um grande engodo. Que o anticristo, o antimessias, está fazendo com os judeus, enganando os judeus. E eles acreditarão que ali se trata do seu Messias, do seu Salvador. Mas a Bíblia diz que durante esse período em que estaremos vivendo a implantação do cadastro social através do chip, a igreja estará vivendo momentos difíceis, de perseguição, de certa forma, de restrição alimentar e até de mortes. Porque não aceitarão o chip, que tudo indica que vem junto com essa vacina. E estes se tornarão inimigos do Estado. Com a formação da religião única, da fé Bahá'í, da ONU, dali então, no vibrar da figueira, se manifestarão os verdadeiros que não ficarão no sistema. Porque a Bíblia diz, ao contrário do que muitos estão falando, a Bíblia diz que o que é já foi, o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Está lá em Eclesiastes 3,15. A igreja, quando iniciou, ela iniciou em casas e no deserto. E a Bíblia diz que para entender o fim, temos que olhar o princípio das coisas. Significa, queridos, que quando a religião ela estiver unida e arregimentada nesse sincretismo universal, os verdadeiros se manifestarão e não vão ficar dentro desse sistema do templismo,
dentro desse sistema religioso, que vai estar nesse sincretismo mundial, entrelaçados e juntos. Daí se manifestará os verdadeiros, os notáveis. E eles não ficarão dentro dos templos e voltarão a ser o que era a igreja primitiva. Por quê? Porque eles estão fora do cadastro social, não farão parte do sistema, serão considerados um bando de vírus ambulante, uma ameaça para as pessoas, uma ameaça para o Estado, serão perseguidos. Muitos irão morar no deserto, nas matas, comerão frutas silvestres, se alimentarão daquilo que o nosso Deus colocará sobre nossas mãos, porque estaremos oculto dos olhos do grande dragão, daquele que está regimentando o mundo com a sua falsa paz. Enquanto os homens estarão gozando das benesses e das prerrogativas do governo mundial, a igreja verdadeira, os crentes fiéis, estarão passando por privações e necessidades, e muitos irão à morte. E daí então Jesus Cristo diz: e aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Neste período Israel estará também gozando de benesses, porque ele está sendo enganado por 3 anos e meio. Quando chegar o ápice da dor, do sofrimento, do que se comporta a igreja, a Bíblia diz que a 7ª trombeta soará e o tabernáculo de Deus se unirá aos homens. E então acontecerá o arrebatamento da igreja. E observem que se é na 7ª trombeta, entre a 6ª trombeta e a 7ª, vai aparecer no seio da igreja, no meio do mundo, as 2 testemunhas do Apocalipse. E essas 2 testemunhas, eles aparecerão aqui para desempenhar um ministério. Ministério este de trazer a lume todas as verdades explícitas àqueles que ainda estão, de certa forma, desentendidos, alheios às profecias escatológicas. Porque no momento impera o engano, a mentira, e as igrejas, poucas estão pregando a volta de Jesus e o globalismo. Estão em berços esplêndidos, achando que não vão passar por nada disso, devido à mensagem do pré-tribulacionismo, como ora já tenho explicado no vídeo anterior. E pegará muita gente de surpresa estes tempos difíceis. Mas essas 2 testemunhas, creio eu, eles virão justamente para abrir o entendimento dos desentendidos de dentro da igreja. São homens e mulheres, uma vasta multidão de homens e mulheres crentes, verdadeiros, fiéis, adoradores do Deus do céu, mas ainda enganados e influenciados por doutrinas de homens. A Bíblia diz que quando essas 2 testemunhas vierem, eles virão como que a voz do pastor, e as ovelhas ouvirão a voz do pastor, que está nessas 2 testemunhas. E elas verão que ali é o seu pastor, e abrirão seus olhos, e elas verão que foram enganadas e sairão do sistema. E se agarrarão à mensagem das 2 testemunhas. Aleluia! Porque em tempos presentes e no tempo da falsa paz, que já está aí, a verdade não vai ser ninguém poderá pregar. Como hoje já está difícil, vai ficar mais difícil ainda, irmãos. Por isso que essas 2 testemunhas, elas duas vêm sobre os seus ombros, sobre as suas vidas, cheias de autoridade do céu, de sorte que governo nenhum poderá se voltar contra eles, porque eles terão poder na sua boca de mandar cair fogo do céu e fogo cair do céu, mandar chuva e chuva cair, de matar os inimigos apenas com a fala,
com o brado da sua boca, porque elas virão revestidas do poder. Mas quando elas concluírem nesses 3 anos e meio, entendam, o seu ministério, aí sim, lhe será permitido que as nações matem essas 2 testemunhas. A Bíblia diz que elas ficarão no meio da praça e os homens da terra vão presentear uns aos outros, vão regozijar, porque aqueles 2 homens muitos atormentavam e perturbavam eles. É isso que a Bíblia diz. E eu creio que essas 2 oliveiras, a Bíblia diz que aos olhos do mundo, creio eu pela internet, o mundo vai ver em tempo real essas 2 testemunhas subindo ao céu, indo à presença de Deus, após cumprir o seu compromisso na terra. E eu creio que é justamente nesta hora, talvez quase simultâneo, ou ao mesmo tempo, ou não sei, mas ali em meio a esses acontecimentos, a Bíblia diz que Jesus vai arrebatar a sua igreja. Quando Jesus arrebata a igreja, o anticristo se revela que ele não é o Messias, se assentará no trono de Deus querendo parecer Deus no templo que já está sendo construído lá na Judéia. Então o que acontece? Os judeus vão ver que foram enganados e eles vão retroceder. Porque embora com toda a crise espiritual, eles ainda continuam sendo um povo monoteísta. Eles não adoram outro Deus a não ser o Deus do céu. E é a partir deste momento que dará início capítulo 12 de Apocalipse, nós vamos estar falando no vídeo frequente. Aonde as nações se arregimentarão contra os judeus, juntamente com o anticristo. E em tempos difíceis, de grande perseguição mundial, eles vão se encontrar sozinhos na terra, perseguidos. A Bíblia diz que quando esse momento chegar, eles vão olhar para um lado e para o outro, não vão encontrar nenhum refúgio, nenhuma fortaleza. E quando eles tiverem para serem mortos e destruídos pelas nações arregimentadas pelo anticristo, eles olharão para o céu. E a Bíblia diz que eles verão a quem eles traspassaram, verão o Filho de Deus. E chorarão como no dia do unigênito, e vão dizer, verdadeiramente, aquele que mandamos crucificar lá atrás, aquele que mandamos que matassem, que crucificassem, que soltassem Barrabás, verdadeiramente era o Messias que os profetas tantos nos avisaram. A Bíblia diz que eles olharão para o Messias e eles verão nas mãos de Jesus, oh glória, as marcas do cravo. Eles olharão para o lado e verá as cicatrizes aonde ele foi traspassado. Eles olharão para os pés e verão as marcas do cravo. Mas eles verão que ele não vem mais como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá. E a Bíblia diz que eles vão cair de joelhos e vão chorar amargamente, arrependidos, e chorarão como no dia do unigênito. E então aceitarão Jesus Cristo como seu Salvador. E aí se cumpre a terceira profecia de Ezequiel. Profetiza uma terceira vez, ele profetiza. E veio um espírito dos 4 cantos da terra e sopra sobre eles, sobre aquele exército, e eles voltarão a ter vida, porque receberão vida em Jesus Cristo. Ele é a fonte das águas da vida. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é a própria vida. Daí então,
eles receberão o lenitivo da palavra de Deus e as promessas que o Senhor assim fizera a Abraão. E dará início um novo período na história, o reino davídico, o reino que Deus prometeu a Davi, o reino teocrático de Cristo na terra. Aonde de Jerusalém sairão as leis e de Sião as ordens. A igreja estará com o Senhor Jesus Cristo reinando por este período. Israel terá os privilégios e arregimentarão as nações aqui, porque de Jerusalém o Senhor governará, mediante esta nação de Israel, o resto do mundo. Mas nós estaremos falando numa outra mensagem posterior a esta. Amém, meus irmãos? Mas eu queria deixar bem claro a todos os ouvintes aqui. Entendam, nós somos a geração da figueira. Repito, em 2018, 70 anos desta geração da figueira. Já estamos nos anos 72 da geração da figueira. Estamos nos acréscimos. O que eu posso dizer com tudo isso? Jesus está voltando. O Senhor está às portas. E você não pode ficar de fora. Escapa-te por tua vida. Não é tempo mais de brincarmos de sermos servos de Deus. É tempo de abraçarmos a mensagem da cruz e exalarmos o bom cheiro do conhecimento de Cristo por onde passarmos. As pessoas têm que olhar para você e contemplar Cristo, porque as palavras não falam tanto como os testemunhos. E você é a geração da figueira e precisa estar vivendo e andando na presença de Deus, porque Jesus está voltando. E entendam uma coisa, muitos não suportarão o vibrar da figueira, porque estarão tão alienados, estarão tão submissos a todo esse sistema de coisas, que muitos não abrirão mão da internet, não abrirão mão das benesses da economia, não abrirão mão das mordomias, não abrirão mão de muitas coisas. Repito, só os notáveis terão o materialismo das coisas como supérflua. E buscai em primeiro lugar o reino dos céus. As demais outras, o Senhor vai providenciando. Amém? Deus em primeiro lugar. Nunca esqueça disso, meu amigo. Que o Senhor Jesus nos abençoe, te dê paz, alegria, prosperidade. Insisto em pedir a você, inscreva-se neste canal, dê o seu like, faça seus comentários, nos ajude a divulgar a mensagem do Evangelho. É a única pretensão minha, é divulgar o Evangelho e que seja glorificado o nome do Senhor. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus a todos vocês.